Satisfação enorme ter aqui o nosso querido Fernando, do Instituto Toto, a Bárbara, da Irem Biogás, para estar compartilhando conosco um pouco do trabalho deles, do que eles têm desenvolvido no setor, principalmente no setor de biogás, biometano, com a certificação, com projetos, com todo o pipeline. É uma satisfação enorme ter a Irem Biogás como nosso associado, viu, Bárbara? A gente agradece a sua presença. Agradecemos também o Fernando, que tem de longa data impulsionado o setor de biogás e biometano. A Abrem, acho que mais de 5 anos, já faz parte aí do IREC, né? IREC Brasil, contribuindo para a divulgação e disseminação dessa possibilidade. Aí o Instituto Toto também trabalha com Gás REC, então eles vão falar de tudo isso e como é que eles estão certificando também o Certificado de Garantia de Origem do Biometano, o CEGOB, né? Novo instrumento econômico que irá trazer subsídios de mercado competitivos para impulsionar a venda de biometano no Brasil. A nossa associação, a Abrem, Associação Brasileira de Energia de Resíduos, trabalha para desenvolvimento da energia de resíduos urbanos da agropecuária por meio do biogás, biometano, do waste to energy, recuperação energética. Então, a gente tem uma alegria muito grande em estar desenvolvendo essa agenda, né? Nós entendemos como entidade que a biodigestão anaeróbia ela tem uma pegada de carbono diferenciada comparada com o gás do aterro sanitário. Embora ambos sejam importantes para a descarbonização, a gente sabe que a origem ela é diferenciada. Então, a associação tem se posicionado publicamente com estudos técnicos para que os ajustes, né, da regulamentação do CEGOB eles atendam, então, essa diferença, né? Os nossos cálculos que nós temos aqui é que o gás do aterro sanitário ele teria uma pegada de carbono aí em torno de 700 a 1.000 quilos por CO2 equivalente. E quando nós comparamos a biodigestão anaeróbica, ela é negativa, ela não é positiva, ela é menos 1.500, né? Então, a diferença dá 2.500 aproximadamente. É claro, cada processo vai ter a sua especificidade, depende do tipo de resíduo, da tecnologia empregada, das estratégias para mitigação do vazamento de metano em aterro, tudo isso, claro, conta, né? Mas a gente tem esses números que são amplamente adotados na Europa, em outros países, como parâmetros aí, quantificáveis e referenciados pelo painel climático do IPCC. Então, como o nosso certificado de origem ele é lastreado no combustível do futuro, e essa meta de 1% ela não é em volume, ela é em CO2 equivalente, nós entendemos que esses processos eles precisam ser diferenciados para que tecnologias como a biodigestão anaeróbica, que são mais caras e que produzem uma quantidade até maior de biometano por quilo de resíduo e não tem vazamento, elas precisam ter uma diferenciação de incentivo do governo federal por meio desse certificado de origem, os CBIOS também, crédito de carbono, enfim, todos os instrumentos de descarbonização ao analisar esse atributo ambiental. A nossa associação, a gente teve recentemente agora no IFAT, é o maior evento ambiental do mundo, fizemos vários contatos qualificados na feira, e a gente espera, assim, estar atraindo mais investimentos do setor de biogás e biometano para o Brasil, de waste to energy também, para que a gente possa atender, claro, aos melhores critérios, as melhores práticas, né, de gestão de resíduos no Brasil. Então, sem mais delongas, né, pessoal, essa breve introdução, eu chamo a Bárbara da Irem Biogás para que faça a apresentação da sua empresa, da sua experiência, do seu trabalho. Fique à vontade, Bárbara, por favor, para compartilhar com a gente o que é que vocês da Irem estão fazendo, quais são os propósitos de vocês aí para o Brasil. Obrigado. Legal, Yuri, obrigada. Obrigada pela oportunidade de a gente apresentar aqui a Irem. A gente virou associado esse ano, a gente entende a importância aí do trabalho da Abrem, de toda a atuação que vocês vem fazendo, e todos os avanços, e a gente veio para unir forças para a gente ganhar ainda mais tração nesse mercado que está começando, né, na nossa visão, assim, ainda tem muito chão pela frente ainda para a gente percorrer. Então, eu vou compartilhar uma apresentação rápida aqui, para contar um pouquinho sobre quem somos nós. Então, a gente fala que a gente é uma plataforma porque a gente atua de ponta a ponta, então a gente atua desde o investimento na planta de biogás, biometano, até a operação e comercialização dessa molécula no final. Então, como a gente consegue atuar de ponta a ponta, a gente tem todo o domínio da produção e da qualidade e da entrega do nosso produto final, que é a molécula de biometano. A gente é uma subsidiária
aqui no Brasil do Grupo EREM. O Grupo EREM é um grupo francês que já tem aí mais de 40 anos de história e na transição energética em si, em mais de 10 anos. Além de biogás e biometano no Brasil, o grupo investe em mais de 23 países com outras teses. A gente tem hidrogênio verde com a Total Energies, a gente está fazendo também energia nuclear na França com a ideia de pequenos reatores. A gente tem baterias, que é o investimento mais recente, para armazenar energia também renovável. E biogás, biometano, que também é uma expertise do grupo, já ao longo de anos, com plantas na Itália, Espanha, e agora a gente também está entrando nos Estados Unidos com a tese de biogás e biometano. Só um pouquinho da nossa trajetória, né? Então, a gente é um grupo que surgiu lá em 1990 com energia renovável. No Brasil, o grupo entrou em 2014, que era a Total EREM, né? Que foi uma joint venture com a Total. A gente ficou por 10 anos no Brasil e em 2017 a Total comprou toda a operação de renováveis da EREM, não só Brasil, mas mundo. Depois dessa operação, em 2023, após essa venda total dos ativos de energia renovável, o grupo começou a olhar para outras teses no Brasil e aí foi quando a gente entrou para o biogás e para o biometano. Os nossos fundadores, que é o Pierre e a Gabi, estão com o grupo desde 2014, que foi a entrada no Brasil, então já tem uma longa trajetória e aí em projetos de engenharia de grande porte. E desde 2023/24 a gente vem focado em biogás e biometano. Aqui só um pouquinho da história do grupo pelo mundo, né? Como eu falei, a gente tem aí já na Itália, a gente tem uma operação grande de biometano, são mais de 60 milhões de mais metros cúbicos ano sendo produzidos. Na França, agora muito forte com a tese de baterias, e nos Estados Unidos a gente está entrando forte também com biogás. No Brasil, como eu tinha mencionado, né, nesses 10 anos que a gente ficou de 2014 até 2023 ali, foram 4 grandes projetos construídos, mais de 300 megawatts em projetos eólicos e solares, e o grupo investiu mais de 1,5 bi no Brasil. Só reforçando um pouquinho da nossa atuação, então a gente, como eu falei, a gente é uma plataforma que atua de ponta a ponta, desde o desenvolvimento até a comercialização final da molécula. A gente quer trabalhar com todos os substratos possíveis de produção de biogás, então sucro, saneamento, agroindustrial, dejetos animais. Hoje, o nosso foco está maior nos agroindustriais, que a gente chama de multiresíduos, e no sucro energético, mas a gente entende o grande potencial do mundo dos aterros sanitários. A gente tem uma visão de longo prazo de entrar no aterro e na geração de biogás e biometano a partir de aterro sanitário, mas hoje o nosso foco tá mais no mundo sucroenergético e agroindustrial. Então, aqui é um pouquinho da nossa visão, então, como estamos hoje, né? Como eu falei, a gente está desde 2023 construindo esse pipeline, desenvolvendo projetos, e hoje a gente já tem aí uma expectativa, um pipeline para sair do papel de mais de 10 plantas de biometano distribuídas pelo Brasil. A gente espera que até 2029 a gente já esteja produzindo aí uns 77 milhões de mais metros cúbicos ano de biometano. A gente acredita muito na tese da descarbonização da rota logística, né? O biometano em substituição ao diesel. Então, a gente tem focado em construir nossas plantas, pensando nessas grandes rotas rodoviárias do Brasil, onde a gente tem um grande fluxo de veículos pesados. E a gente está um pouquinho aqui de como queremos estar nesse mapa Brasil em termos de descarbonização de grandes rotas de fluxo de veículos pesados. E é isso, essa é um pouquinho da nossa história, é um pouquinho do que a gente almeja fazer aqui no Brasil nos próximos 3 anos. Excelente, Bárbara. Eu acredito que o potencial de vocês, inclusive, é até bem maior do que isso, né?
é uma empresa grande. No Brasil tem biogás para todo mundo, né? Tem muito aterro Tem sanitário no muito. Brasil. A gente tem muito lixão, 40% do lixo no Brasil é lixão, né? Então, tem muitos aterros que ainda não fazem a captura desse biogás. O de Brasília, por exemplo, é um absurdo. Ele enterra 2.400 toneladas a dia e não tem nenhum sistema de captura, nem para queimar no flare. O resultado Nossa. é que o aterro de Brasília é o que mais emite metano do Brasil. São 5 quilos por hora, né? 5 toneladas por hora, né? 5 toneladas por hora de metano. É uma mancha enorme, de 10 quilômetros, né? E aterros que capturam, que são mais eficientes, que enterram 4 vezes mais, estão gerando menos do que isso. Então, assim, a captura ela é muito importante, né? Para reduzir essas emissões. E com isso, agora eu passo aí o Rafael, Rafael não, Fernando, Fernando, Fernando Toto, não é Rafael, gente, Fernando Toto, que ele é um parceiro nosso de longa data, ele está aí como pioneiro no desenvolvimento do setor de biometano a partir do certificado de garantia de origem. E eu queria que você falasse um pouco, Fernando, da sua trajetória nas certificações, né? E depois entrasse especificamente nesse tema aí do Segob. Obrigado, gente. tudo bom. Obrigado, Yuri, pelo convite. Agradeço a Abrem, parceiro de longa data, aí dos programas de certificação de energia renovável, né? O Instituto Totum, ele é um organismo de certificação. Ele, nós temos vários credenciamentos no Inmetro, mas especialmente na área de energia, nós somos responsáveis pela emissão dos certificados de energia renovável, de energia elétrica renovável no Brasil, pelo padrão I-REC, e nós temos desde 2020 o programa de certificação de biogás e biometano, chamado GasREC. Esse programa que, ao final do dia, acabou dando a inspiração para a criação do certificado de energia de biometano federal, que é o programa do Segob. Nós também, no papel de certificadores do Segob e do GasREC, nós também fazemos toda a coordenação do processo de certificação mundial do iTrack-G, que é o certificado mundial da Fundação iTrack para biometano. Ele foi feito a partir da experiência brasileira, né? Especificamente no Segob, nós somos o primeiro organismo certificador de origem, né? Agente certificador de origem credenciado pela ANP. Isso tem um pouco mais de um mês, e há cerca de uma semana nós fomos credenciados como escrituradores e entidade registradora, que para a gente é um registro tranquilo, porque a gente já faz isso no certificado do GasREC. Então, hoje a gente tem a solução completa para as empresas que querem emitir os certificados de garantia de origem de biometano, os CEGOBs. E a gente garante, por meio disso, que os certificados que sairão como CEGOB também sairão como iTrack-G. Ou seja, o certificado brasileiro tem validade internacional por meio do acordo que a gente tem com a Fundação iTrack. Então, para a gente falar do CEGOB, é importante posicionar, quer dizer, a gente tem um histórico de programas voluntários de certificação de biogás e biometano desde 2020, o GasREC nasceu em 2020, a Lei do Combustível do Futuro estabeleceu metas de descarbonização para o setor de gás natural, aí é o tal do mandato, né, que foi criado, que é 0,5%, 1%, né? Na lei foi colocado entre 1% a 10%, mas no primeiro ano saiu como 0,5%, em função das inseguranças de fornecimento. Então, como que as empresas vão atender a meta, né? As empresas reguladas, né? Os agentes obrigados. Ou eles compram biometano com certificado, ou compram só certificado. Então, o jeito de provar que se atendeu à meta é por meio da compra de certificados de garantia de origem de biometano, os tais do Segob. E o Ministério de Minas e Energia
em função da lei, houve o decreto do MME, resolução da ANP, resoluções do CNPE, a respeito das metas e como essas metas são divididas. Então, esses instrumentos legais definem a governança e operação do sistema de certificação. O que eu vou falar aqui para vocês é o que eu sei até a data de hoje, tá? Por quê? Porque é um processo que está em construção. Quer dizer, apesar da gente já ser ACO, já ser escriturador e registrador, informes técnicos vão ser disponibilizados pela ANP, enfim, a informação que a gente tem é atualizada até hoje. Pode ser que o que eu diga aqui não valha daqui a 1 ou 2 semanas, porque houve algum informe técnico que fez o contrário. Quais são os operadores, né? Quem que está brincando nesse parquinho, né, dos certificados? A gente tem o agente obrigado, que é quem? Petrobras, Shell, BP, são produtores ou importadores de gás natural. Então, o Segob nasceu para eles, tá? Não nasceu para o mercado voluntário, nasceu para o mercado regulado. Ou seja, o Segob é um instrumento legal usado para os agentes obrigados demonstrarem que cumpriram o mandato, que cumpriram a sua meta. Ou seja, eles compram os certificados e notificam a ANP falando o seguinte: olha, já comprei, já atingi minha meta. Esse certificado comprado e foi dado baixa na meta, eventualmente ele pode ser vendido para outro agente obrigado ou para um agente não obrigado para fins de aposentadoria. Para baixa regulatória, uma vez só. Para fins de aposentadoria, uma vez só também. Então, o primeiro operador é o agente obrigado. E a gente tem os agentes não obrigados, que são os compradores do mercado voluntário. O comprador do mercado voluntário, ele não é obrigado a comprar Segob. Ele pode continuar a comprar biometano físico, com garantia que o certificado não foi emitido, ele pode comprar gás REC. Agora, como existe uma regulação, a tendência é que o mercado voluntário fique mais confortável adquirindo um certificado que tem a chancela oficial, que é o Segob. Então, o agente não obrigado, ele não tem meta, ele só está interessado em comprar um biocombustível mais limpo. Então, a posse do certificado garante que ele é proprietário do atributo ambiental. Então, esses são os operadores. E o operador principal aí, que é quem faz tudo que faz esse mercado existir, que é o que é chamado de emissor primário, que é a planta que produz biometano. Pode produzir biometano a partir de resíduos sólidos urbanos, pode produzir biometano a partir de resíduos de saneamento, ou a partir de resíduos comerciais ou agrosilvopastoris, né? Que vem da agricultura, como citou a Bárbara, né? Então, o emissor primário, ele é o gerador do ativo, ele que produz o combustível renovável que dá origem ao certificado, e o fato gerador do certificado é um documento fiscalmente comprovado. É uma comercialização ou um autoconsumo fiscalmente comprovado, ou seja, que gerou uma nota fiscal. Se a nota fiscal diz lá 100 mil metros cúbicos, a planta vai ser passível de emitir 1.000 certificados, porque cada certificado são 100 metros cúbicos. Então, esses são os operadores, esses quem tem a prática de comprar, vender, aposentar, da baixa regulatória, esses caras que estão no mercado. Agora, para que esse mercado exista, existem os facilitadores desse mercado, são os market facilitators, ou seja, as empresas que não estão interessadas diretamente no certificado, mas são as empresas que ajudam esse mercado a acontecer. Então, o primeiro papel, o primeiro facilitador, é o chamado agente certificador de origem, o ACO. Quem que é ele? É a firma inspetora, credenciada pela ANP, que vai lá auditar o processo produtivo. Então, uma empresa produtora de biometano
quer emitir seus certificados, o primeiro passo que ele tem que dar é ser certificado. É parecido com o RenovaBio. RenovaBio, você quer emitir o CBio? Quero. Então, você precisa certificar a planta. Aqui também você precisa certificar. Quem certifica é o tal do ACO, Agente Certificador de Origem. Salvo engano, por enquanto, só o Instituto Totum se credenciou como ACO, mas eu imagino que nas próximas semanas existirão outros agentes certificadores de origem. Por quê? Porque para ser certificador de origem, basta ser uma firma inspetora do RenovaBio. E a gente tem mais de 10 firmas inspetoras do RenovaBio hoje no Brasil. Então, não tem grande barreira, precisa só conhecer o processo de biogás e biometano. Tá? Outros dois facilitadores relevantes. Eu vou falar primeiro da registradora e depois do escriturador. O registrador é uma entidade que mantém uma plataforma eletrônica onde os certificados moram, né? O certificado é diferente de soja, de feijão, de arroz, que tem um produto físico. O certificado é um conceito. É um conceito e acaba sendo um bit-byte no final do dia. Então, esse certificado ele precisa morar, ele precisa estar hospedado em alguma plataforma eletrônica. Essa é a entidade registradora. Ela é quase que, vamos dizer, um internet banking dos certificados, dos CEGOBs, né? Então, você vai ter lá nessa entidade registradora as contas, e aí, quando é feita uma operação de venda, de transferência, é debitado de uma conta, creditada na outra conta. Agora, o regulador decidiu colocar uma camada a mais de segurança nesse sistema. Tá? Por exemplo, no Internet Banking, nós mexemos, os consumidores mexem. Então, nós pegamos nosso dinheiro e fazemos um Pix para um determinado cliente ou para a nossa família. Tá? No sistema de certificação de Segob, a ANP decidiu colocar um agente escriturador. É uma camada a mais de segurança. É quem mexe no registro em nome daqueles atores dos operadores do sistema que eu falei para vocês. Então, o agente escriturador ele mexe nesse registro em nome do agente não obrigado, do agente obrigado e em nome também do emissor primário. Então, é uma entidade autorizada a fazer todas as movimentações. Por exemplo, no nosso sistema do IRET, a única atividade que exige escriturador é a emissão, porque é algo mais técnico. Toda a parte de transferência pode ser feita pelos próprios agentes. No caso do Segob, pela governança estabelecida pela ANP, qualquer movimentação de Segob tem que contar com o agente escriturador. Alguns pontos da resolução para a gente abrir para dúvidas, né? Então, primeiro ponto, o Segob ele não morre quando o agente é obrigado dá baixa de cumprimento da meta. Ele pode ser revendido desde que esteja dentro da validade, tá? Se a Petrobras der baixa para cumprimento da meta e vender para a Shell não pode pegar aquele certificado e dar cumprimento de meta de novo, porque ele já foi baixado anteriormente. Tá? Agora, se a Petrobras comprar um certificado, dar o baixa para cumprimento da meta, ou seja, avisa a ANP, ó, tô kit aqui com a minha meta, pode revender esse certificado para a Toyota e a Toyota pode aposentar esse certificado em seu nome. Tá? Porém, um certificado vendido diretamente, por exemplo, do emissor primário, da Eren, né, para a Toyota, se ele for aposentado, morreu. Ele não pode mais ser dado baixa de registro de cumprimento de meta. A aposentadoria é o túmulo do certificado. Ele não pode ser mais mexido depois que ele é aposentado. Eu produzo biometano e uso ele na minha frota. Eu posso gerar certificados, que a gente chama de autoconsumo? Pode, não tem problema. Desde que exista um documento fiscal que prove essa transferência e você tem que contratar um escriturador que seja credenciado pela ANP. Tá?
Eu esqueci de dizer, o escriturador, aqui, ele pode ser também um escriturador credenciado na CVM, se você quiser tratar o Segob como um valor mobiliário. É pouco provável que isso aconteça, mas como Cebil, tá? O Segob é mais uma relação entre empresas, o mercado mais de negociação parte a parte, tá? Porém, pode ser contratado um escriturador também credenciado na CVM. No caso de autoconsumo, não, porque tem que fazer uma série de checagens técnicas e o escriturador autorizado pela CVM, que normalmente é uma instituição financeira, não tem o conhecimento técnico para fazer esse tipo de análise. Como é que eu obtenho o lastro, né? Ou seja, como que eu obtenho, como que meu Segob nasce? Tá? Você submete a nota fiscal a um sistema informatizado do SERPRO da ANP. Essa nota fiscal é conferida quanto ao código, é conferida quanto à colidência, ou seja, se aquela nota fiscal já foi usada alguma vez, e o sistema converte a nota fiscal de metros cúbicos para Segob. Simplesmente divide por 100, certo? Então, porque um Segob são 100 metros cúbicos. Então, esse sistema vai ser provido pela ANP e pelo SERPRO, está em desenvolvimento, e ele que vai ser o ponto de largada do certificado de garantia de origem de biometano. Alguns detalhezinhos sobre o lastro, né? Quando que você pode usar o lastro? Quando que você pode começar a emitir Segob? Regra geral, você só pode emitir depois que sua planta for certificada. O ACO vai lá, certifica em fevereiro de 2027. A partir de março de 2027, as notas fiscais emitidas a partir de março, você pode usar para emitir certificados. A exceção é o ano de 2026. Tá? Se a planta foi certificada em qualquer data de 2026, ela vai poder usar notas fiscais emitidas a partir de janeiro de 2026. Essa é uma disposição transitória da resolução da ANP. Então, certificou a partir de 27, é o mês seguinte da certificação. Certificou ainda em 2026, mesmo que seja em 30 de dezembro de 2026, pode usar notas fiscais de janeiro. Uma discussão grande que houve. Pode emitir Cebil e Segob com uma mesma nota fiscal? Pode, não tem problema. Tá? A resolução permite, desde que essa informação conste no Segob. Então, quem está comprando o Segob tem que saber se para aquela mesma nota fiscal foi gerado um Cebil. Tem clientes que se importam com isso, tem clientes que não se importam com isso. O mercado vai definir essa questão, mas depois de muita discussão, foi definido que pode. Emitir a nota fiscal. Posso emitir o lastro imediatamente? Não. Tem que esperar um prazo entre 15 até 120 dias. Se depois de 4 meses emitida a nota fiscal, você não solicitar o lastro, você perde o direito de solicitar esse lastro. Entre 15 a 120 dias. Tem vários emissores primários, várias plantas de biometano, que já possuem outras certificações. Então, por exemplo, amanhã eu vou fazer auditoria numa planta que já emitiu certificados GasRec com notas fiscais de 2026. Evidentemente, esses volumes não são elegíveis para emitir Segob. Tá? Ou seja, volumes antes de 2026 não tem problema nenhum, pode emitir GasRec, qualquer tipo de certificado. Volumes a partir de janeiro de 2026, pode emitir outras certificações? Pode, não tem problema nenhum. Mas tem que travar, não pode emitir Segob. É responsabilidade do agente certificador de origem garantir que esse tipo de dupla contagem aconteça. Isso não pode acontecer. Tá? Agora, o emissor primário emitiu 2026, mas não aposentou. Posso emitir Segob? Posso, desde que o cara que emitiu o GasRec cancele esse GasRec. Ou seja, o certificado
que não Segob, emitido e aposentado, acabou, travou, não vai poder vender duas vezes a mesma coisa. Um certificado GasRec, por exemplo, emitido, mas não aposentado ainda, ele pode continuar a vida dele como GasRec, não tem problema, mas se você quiser para o mesmo volume emitir Segob, você tem que pedir para o certificador cancelar aquele certificado. Isso também tem que ser checado pelo agente certificador de origem. A ANP vai divulgar um prazo para que um sistema informatizado dela esteja funcionando. Então, existe o sistema informatizado do escriturador e do registrador. Então, esse é um sistema como, por exemplo, os nossos clientes já conhecem, é o SysGasRec, está mudando para um SysSegob. Esse é um sistema de escrituração e registro. Agora, a ANP vai prover um sistema, por exemplo, que vai controlar lá a baixa dos agentes obrigados, por exemplo. Então, toda vez que um agente obrigado dá uma baixa, isso aí vai ter que ser centralizado num sistema de registro. Basicamente, o processo de certificação da unidade de biometano, o emissor primário vai contratar um ACO, o ACO vai abrir um processo de certificação da planta junto à ANP, é feita uma auditoria documental pelo ACO, depois uma auditoria de campo, os problemas identificados são corrigidos e a empresa obtém a certificação. Para as auditorias de monitoramento, a regra é até 2 anos depois da data de certificação e até 3 anos da data de certificação tem que fazer auditorias de acompanhamento. Nós já estamos com 8 processos em andamento, 8 processos de certificação de ACO em andamento, 8 plantas. Depois vem o processo de emissão do Segob. O emissor primário tem que contratar uma entidade registradora, porque é lá que vai ser depositado os certificados. Tem que contratar um escriturador, que é quem vai operar no seu nome. E vai ter que contratar a plataforma da ANP Serpro para subir as notas fiscais e obter o lastro. Isso aí vai ter um custo por nota fiscal, parecido com o custo do CBIL, imagino eu. O emissor primário vai fazer o upload dessas notas fiscais, de venda ou transferência. Essas notas são validadas, geram um lastro. O escriturador vai e cria esses certificados na conta do emissor primário, e ele está pronto para comercializar os certificados. Vão existir, então, taxas de escrituração, de emissão e pelo uso da plataforma do Serpro. Detalhe, o certificado, uma vez emitido, vale por 18 meses. Então, por exemplo, na nossa plataforma de registro, tem um reloginho que fica contando lá, deu 18 meses, todos os certificados são inativados. Os certificados emitidos e não... Todos os certificados emitidos que não foram dado baixa, não foi aposentado, eles são retirados do sistema porque foram vencidos. Aí tem o processo de transferência do Segob, que é o quê? O emissor primário já emitiu, já tem os Segobs na conta dele. Então ele vai negociar e vai vender para um agente obrigado ou para um agente não obrigado. Só que aqui tem um detalhe operacional. Ele tem que contar para o agente obrigado ou não obrigado em que plataforma de registro está o certificado dele. Porque, nesse primeiro instante, o certificado nasce, é transferido e morre numa mesma plataforma de registro. Quando houver várias plataformas de registro, vai haver uma operação de transferência entre plataformas. Então, por exemplo, você emitiu o seu Segob na plataforma do Totem, mas você quer transferir o Segob para a plataforma da B3, porque o teu cliente tem uma conta na B3. Então, vai haver um procedimento de interoperabilidade entre plataformas. Tá? Esse é um processo que a ANP ainda vai determinar um cronograma para ser feito. Aí, feita a transferência, o agente obrigado ou não obrigado vai contratar uma entidade registradora e o escriturador. Ele vai solicitar ao escriturador a transferência, o escriturador vai e aprova. Então, no final do dia, o comprador
vai ter os CEGOBs na conta dele. Importante dizer que essa plataforma de registro não é uma plataforma de negociação, é uma plataforma simplesmente de custódia do certificado. Baixa para cumprimento da meta, o agente obrigado já vai ter CEGOBs na conta dele, ele vai contratar um escriturador. Eu estou dizendo que ele vai contratar, mas ele já tem um contrato de longo prazo com o escriturador, não precisa contratar cada caso, né? E ele vai pegar os CEGOBs que estão na conta dele e falar: quero usá-los para dizer que eu cumpri a meta. O escriturador vai fazer essa operação e a NP vai ser informada sobre a quantidade de CEGOBs que foram transacionados, tá? De novo, mesmo tendo baixa, os certificados podem ser transferidos para outros agentes para fins de aposentadoria. E, por fim, a aposentadoria é quando ou o emissor primário quer usar o atributo ambiental, ou o agente obrigado quer usar os CEGOBs que estão na conta dele para ele próprio, ou o agente não obrigado também quer usar os CEGOBs que estão na conta dele para usar o atributo ambiental, que é esta operação que retira de forma definitiva o certificado do mercado. Isso é feito de novo solicitando ao escriturador e ele vai alocar esses CEGOBs numa conta de aposentadoria. E vai ganhar, o agente obrigado ou não obrigado ou emissor, vão ganhar uma declaração de aposentadoria. Esse é o último passo do processo de certificação. O Instituto Totum já está habilitado para atuar nas 3 frentes, tanto como a CO, como escriturador, quanto entidade registradora. Basicamente o que a gente já faz no GasRec. Então, Excelente, Fernando. Para tirar as dúvidas. Eu tenho 3 perguntas aqui, depois eu vou passar ali para a nossa audiência, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, vocês podem mandar aí um texto, né, no chat. Eu vou abrir o chat aqui, então você manda o chat, pessoal, que a gente vai estar recebendo aí as perguntas, tá? Vamos lá. A minha primeira pergunta é sobre o CO2 equivalente no certificado, né? Essa informação ela é voluntária, embora se eu tenho essa informação e consigo fazer a quantificação das emissões evitadas em CO2 equivalente, eu consigo ter um certificado, ter um maior valor agregado para bater a meta em CO2 equivalente do 0,5% e o setor de gás precisa bater. Então, vamos dar um exemplo, né? Se eu comparar um gás de aterro sanitário com um biodigestor e vamos dar um resíduo de esterco suíno, que tem uma carga de metano bem tensa. Então, eu fiz toda a checagem do tipo de resíduo que eu usei, o processo e tanto de CO2 equivalente que eu estou evitando naquele certificado. E aí, esse certificado desse biodigestor, por exemplo, ele pode vir com essa informação que é voluntária no certificado, Fernando, e como é que isso aí vai refletir na comercialização desse certificado, né, e no mercado? Vamos lá. A informação sobre a intensidade de carbono é uma informação opcional, ou seja, não é obrigado. Agora, existem clientes do mercado voluntário que exigem isso. Por quê? Porque eles querem saber qual é a pegada de carbono do combustível que eles estão usando. Eles usam essa informação para reportar o escopo 3 deles. Tá? Da mesma forma... O escopo 3 lá do... De quem está comprando. Isso, mas o escopo 3 que eu me refiro é daquele GHG Protocol, né? Exatamente, da metodologia do GHG Protocol. O que acontece? Existem várias metodologias de intensidade de carbono. Tá? Normalmente, a pegada de carbono, existem métodos factuais. Então, o que é o método factual? É o que está acontecendo lá. Então, em tese, não existe pegada de carbono negativa quando você usa uma abordagem factual. Você não consegue produzir algo emitindo menos carbono. No mercado que no que nós estamos falando agora, né? Se você fala de coisas de agricultura, dá. Mas o que nós estamos falando agora
É isso. Então, a pegada de carbono ou é zero ou é positiva. Existem algumas metodologias que são contrafactuais. Ou seja, se eu não estivesse fazendo isso que eu estou fazendo, eu estaria fazendo outra coisa. E esta outra coisa emitiria esse tanto aqui. Então, eu estou deixando de emitir esse tanto. Então, eu incorporo isso à minha pegada de carbono. Então, eu tenho uma parte da pegada de carbono factual que vai ser positiva, uma parte da pegada de carbono contrafactual que vai ser negativa. Eu somo isso e pode dar um número positivo ou negativo. Tá? Então, por exemplo, no programa de carbono da Califórnia, antigamente, quando se falava de biometano, existia pegadas de carbono pequenas, mas sempre positivas. Tá? Então, lá o biometano era um gás, era um biocombustível extremamente competitivo na questão de emissões, porque ele emitia bem menos do que outros biocombustíveis, mas a pegada era sempre positiva, porque não era permitido uma abordagem contrafactual. Depois de alguns anos, o legislador lá na Califórnia falou: não, eu admito uma abordagem contrafactual. Então, o metano evitado pode ser incorporado à intensidade de carbono. E hoje, muitas plantas de biometano dos Estados Unidos, que estão lá no mercado de combustíveis de baixo carbono, né, o Low Carbon Fuel Standard, têm pegadas de carbono negativas. O que o programa prevê? Use qualquer metodologia, desde que ela seja referenciada e seja checada por uma terceira parte. Então, em tese, podem aparecer pegadas de carbono negativas com esse conceito contrafactual. Tá? Agora, por exemplo, o RenovaBio, quando mede a pegada de carbono do biometano, é puramente factual. O que é contrafactual no RenovaBio é a comparação com combustível fóssil. Ou seja, eu estou produzindo biometano aqui com essa pegada de carbono. Ele está substituindo, em tese, um combustível fóssil que tem uma pegada de carbono desse tanto. E aí a nota de eficiência é essa medida contrafactual, que é a diferença. Tá? Bem complicado esse assunto. Mas aí, por exemplo, hoje eu tenho um gás natural para usar em veículo. Se o cara trocou o diesel por gás natural, é outra conversa. Acho que o ponto específico é mais na origem. E quando a gente vê na Europa, os subsídios lá, tanto para geração de energia elétrica quanto para o biometano, eles estão sempre atrelados ao tamanho da planta e o tipo de resíduo que está usando e o tipo de processo, né? E eu acho que esse é o ponto importante, né? A gente incentivar as soluções que descarbonizam mais. Mas acho que essa é uma A- conversa longa, né, Fernando? Acho que É, podia marcar outra é, conversa para a gente discutir isso com mais detalhe. em Mas tese, porque o que pergunta, né? acontece? Diga. Foi até para fins de simplicidade, né? Porque essa é uma discussão longa, porque, por exemplo, se você numa planta de biometano faz, por exemplo, digestato e vende esse fertilizante, você, em tese, pode alocar uma parte da pegada de carbono, tira do biometano e joga no digestato. Então, você vai diminuir mais ainda a pegada de carbono do biometano, são metodologias. Agora, para fins de simplicidade, foi usado um fator médio de emissão de todas as plantas de biometano, se não me engano, 8 gramas por megajoule, e não há diferenciação entre as plantas. Eu acredito que, sim, falando em termos teóricos, não está bom. Em termos práticos, acho que é o que tinha que ser feito. E talvez na revisão regulatória, que vai ocorrer daqui a 3 ou 4 anos, se incorpore esse conceito. Ou seja, o certificado não vai ser qualquer 100 metros cúbicos. O certificado será em função da pegada de carbono real daquela planta. A nossa preocupação é que recentemente houve aí até uma reunião entre os Estados Unidos, a União Europeia e o Brasil, né, para discutir a questão do mercado de carbono, né? E quando a gente quer realmente compensar as emissões dos países mais poluentes, que são os países do norte, né? Estados Unidos, Europa e China,
a gente precisa estar aderente aos padrões que eles estão utilizando, senão a gente não consegue conversar com o que eles estão falando. Que nem o caso da nossa carne agora, né? Não querem mais aceitar a nossa carne porque ela não está atendendo os padrões que eles exigem lá, né? É um exemplo clássico, né? Então, se a gente quiser que a nossa descarbonização, porque é um grande ativo do Brasil, o Brasil tem um ativo de descarbonização enorme, e se a gente quiser que esse ativo seja aceito pelos demais países, no Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, por exemplo, a gente vai ter que atender os parâmetros que eles atendem, né? A nossa RenovaCalc, ela não atende os parâmetros do IPCC, pelo menos foi o que eu escutei, né? Vários especialistas comentaram isso, que o CBIOS é um sistema isolado, que não foi desenhado de acordo com os parâmetros internacionais, né? Para esse intercâmbio, né? Então, ele acabou ficando isolado no Brasil. Eu acho que o Segob ele tem essa possibilidade, então, né, Fernando? É muito difícil você implantar um programa em larga escala. Imagina se você fosse pedir para cada usina de etanol, por exemplo, calcular a sua pegada de carbono, né? Então, quando se faz uma calculadora, você está errando, porque não é igual para todo mundo, são processos diferentes. Mas você tem a questão da prática, né? Então, esses ajustes vão se fazer ao longo das conferências, dos acertos do Acordo de Paris, para que as metodologias sejam convergentes, né? Mas é um assunto bastante complicado mesmo. A gente, por exemplo, o Brasil ele tem um clima variado, né? Você tem um clima no Nordeste, no Norte tem um clima no Sul, é diferente. As reações de biodigestão são diferentes, mas se você tem um biodigestor SCR que trabalha sempre a 55 graus Celsius, você já consegue nivelar melhor essa coisa. Se você tem uma planta, que é um biodigestor moderno, né? Se você tem um biodigestor que tá produzindo CO2 biogênico padrão alimentício, você tem aí um produto que não vai para a atmosfera, esse CO2, né? Ele precisa ser quantificado. Agora, se esse planta de biometano só está produzindo biometano, ela é diferente, ela vai mandar metade do biogás, CO2, ele vai para a atmosfera. Então, acho que esses produtos a gente consegue estabelecer parâmetros, né? Com base na academia, né? Nos números que a gente tem, claro, isso pode ser revisto conforme novos estudos surjam com base na realidade brasileira, né? Isso seja validado pela academia, pelos estudos que vão aparecendo. Então, mas eu acho que isso precisa ser adotado. Eu acho que no Brasil está faltando esses parâmetros, né? Nós discutimos com a IPE justamente essa necessidade e queremos conversar com o pessoal da NP que está refazendo aí a RenovaCalc para ver se eles conseguem avançar um pouco nesse sentido, né? Os programas mainstream, eles necessariamente vão ser mais simplificados, né? Agora tem, por exemplo, clientes com exigências, por exemplo, está colocado aí, apesar da legislação permitir CBIO e Segob para um mesmo volume, tem clientes que não querem. Tem clientes que falam, eu quero um Segob completo, virgem, né? Sem que tenha passado por CBIO. Mesma forma, alguns clientes podem pedir uma pegada de carbono um pouco mais sofisticada. De repente, eles estão exportando, estão sujeitos ao controle de CBAM. Então, aí eles vão pedir algo mais sofisticado. Agora, para o mercado regulado, foi adotado um caminho mais de simplificação, né? E quando simplifica, você erra. Agora, o inimigo do bom é do bom é o ótimo, né? Então, do ótimo é o bom. Então, tem que chegar no meio termo aí. Não é fácil. Não, com certeza. Eu acho que para um ponto de partida, a melhor decisão foi a simplificação mesmo. Isso aí. Agora, uma segunda pergunta. Teve uma discussão aí que a CCE poderia ser esse ACO ou o escriturador, né? E também, ou então a CVM, né? E acabou que isso foi definido que são as empresas que querem solicitar essas autorizações da ANP. E o TOTUS saiu na frente e conseguiu os três, né? Aí eu te pergunto, não teria um certo conflito de interesse em exercer as três atividades? Em nenhum ponto, assim, que é um pouco nefrálgico e Tá? sensível? A gente segue padrões internacionais, por exemplo, o padrão iTrack, né? E o padrão iTrack, ele não exige independência do ACO, do escriturador e do registrador. Porque o que se pede, né? O conflito de interesse existe quando
algum desses personagens ganha dinheiro com biometano, produz biometano. Então, aí Não é o seu caso, né? Claro. não é o caso. Então, se for uma entidade independente, não, as regras internacionais não exigem. No nosso caso, nós vamos selar o Segob com Gasrec e com iTrack-G, desde que nós façamos as atividades de escrituração e registro, que isso é o padrão internacional. A atividade de ACO pode ser qualquer um. Tá? Então, esse é o padrão que nós acertamos com a Fundação iTrack. Agora, se a CCE, que conhece bastante de energia elétrica, quiser atuar no mercado de gás, de biometano, está aberto o critério de credenciamento. Eles podem se credenciar, né? Sem problemas. Vamos ver, né? O tanto de coisa que eles já exercem, né? Se eles vão ter interesse mesmo, né? Tem o Mercado Livre aí que baixou a barra do Mercado Livre de energia, que está demandando muito serviço, né? Exato. Então, vamos ver. O setor elétrico é complexo agora, né? Com cortes. essa crise do PLD alto aí, ninguém esperava que ficasse tanto tempo, né? E aí tem grandes geradores aí, não querem ficar contratados, estão só liquidando o PLD, então uma crise aí instaurada, né? Alguns comercializadores como a Trade, né? Quer entrar no mercado de biometano? Vamos entrar no mercado de biometano, não tem problema. Pois eu acho que é tudo válido, né? E uma última pergunta, Fernando. Esse período da certificação, qual é a sua sugestão para o mercado? Eles esperem dar 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano inteiro para fazer a certificação? Qual o período mais ideal assim, para o cara quantificar, chancelar e fazer a operação? Olha, vamos lá. Hoje, a gente Nota fiscal não geralmente sabe. É mensal, né? O cara... Exato. Os prazos, hoje a gente não sabe porque o sistema não está rodando, né? A gente tem a experiência do Gasrec. Então, o que acontece? A certificação da planta, hoje, é um processo que dura, entre assinar o contrato e ter a certificação da planta, eu diria entre 2 a 3 meses. Tá? Depois, obtido o ok, contratado o escriturador e a plataforma de registro, isso todo mês você submete as notas fiscais, no mês seguinte você submete as notas fiscais do mês anterior, gera o lastro, solicita a emissão, o processo de emissão na nossa plataforma, ele tá setado em 2 dias úteis no máximo. Tá? Então, entre subir a nota fiscal, ter o lastro e ter o Segob na conta, 2 dias úteis. Então, é um processo muito rápido. Eu digo assim, esse período que ele vai submeter a você, geralmente é 30 dias, né? De geração, de nota fiscal. É por nota fiscal. Por nota fiscal. Se o cara fez uma nota fiscal de 2 meses, 2 meses. Exato. Normalmente, o período é mensal, né? Por exemplo, a gente está auditando, amanhã eu vou auditar uma planta que entrega no gasoduto. Então, é uma nota fiscal por mês, basicamente. Tá? Agora, se a planta se comprime, faz gás natural comprimido, né? O biometano comprimido entrega, às vezes você fatia em várias entregas. Mas, normalmente, o período, a granularidade é mensal. Obrigado, Fernando. Tem mais 2 perguntas aqui. Bárbara, você quer fazer alguma pergunta antes que eu passe para a audiência? Está no mute. Desculpa. Não, do meu lado está tudo claro. A gente fez um evento recente aqui, né, da Totum, junto com a Helene, então a gente está afiado no tema. Maravilha, gente. Aqui, a pergunta do Paulo Púpio, né? Foi citado que pode ser emitido CBIO e Segob juntos. Quais são todos os certificados que são possíveis de serem emitidos juntos ao Segob sem acarretar essa dupla contagem? Eu acho que são os dois, né? O CBIO e o Segob, né? E tem esses dois. Vai entrar o crédito de carbono no futuro também, né? Isso, e tem o crédito de carbono, que pode ser emitido também a partir da atividade de metano evitado, tá? Então, que é aquela parte negativa que eu contei. Então, veja a sofisticação, né? Então, por exemplo, se a planta emite crédito de carbono, ela não pode usar a metodologia, ela não pode dizer que a pegada de carbono dela é negativa.
Por quê? Porque aquele negativo ele já está vendendo para alguém. Aquilo que a gente conversou no começo. Então, tem essas nuances. Tem um outro componente de crédito de carbono, que é a substituição de combustível. Ou seja, quando você injeta biometano num gasoduto, em tese, você está deslocando gás natural para colocar biometano. Então, existem estudos que mostram que aí teria uma pequena sobreposição de crédito de carbono, desta parte. Do metano evitado, não, mas dessa parte de substituição de combustível. A ANP deixou claro na resolução que Segob não tem nada a ver com crédito de carbono. Então, não é um problema que está sendo endereçado nesse momento, mas é uma questão potencial que aí, de novo, o mercado mais sofisticado, né? Algum cliente mais sofisticado, ele pode perguntar se tem projeto de crédito de carbono ligado àquele Segob e pode não gostar daquele Segob. Para o mercado regulado, não tem problema. Tá? Mas é um item um pouquinho mais sofisticado. Boa resposta, Fernando. Excelente. Aqui o Alexandre, né? Alexandre, você quer fazer a pergunta? Por favor. Não, faço sim, aqui. Fernando, eu estava analisando, tipo, fazendo uma comparação, né? Com o metodologia do certificado de gás renovável europeu, né? Que ele trazia a garantia de origem, dividia em certificação de origem e daí a prova de sustentabilidade, Ah. que é o POS, né? Mas será que na hora de fazer a revisão, o Segob pode evoluir nesse caminho? Porque o Segob hoje ele parece muito com a certificação de origem, né? E aí o POS ele é um a mais. E aí o POS que está atrelado ao RED 3, por exemplo, as metas europeias, Sim. né? Daí eu não sei se na O evolução do Segob... o conceito é o seguinte: os países têm metas de entrada de biometano, ok? Mas Uhum, não é qualquer biometano. Tem que ser um biometano sustentável. Por exemplo, é uma situação que não tem no Brasil, por exemplo, plantações para biometano. Não existe. Tá? Crop. Né? Exatamente, crop. Na Europa existe. No Brasil, nosso biometano, por definição, é sustentável porque é feito de resíduo. Tá? Então, na Europa existe essa questão. Então, para você dar entrada, não é proibido comercializar biometano de uhum. plantação. Só que esse biometano que entra, ele não conta nas metas. Então, porque ele não tem a prova de sustentabilidade. Então, a prova de sustentabilidade é meio que um documento que acompanha a nota fiscal, né, Uhum. que fala, olha, está entrando um biometano. Ele é sustentável ou não é sustentável? E aí posso contar ele nas metas ou não. Essa é a função da prova de sustentabilidade. Depois, eu preciso alocar aquele biometano ao consumidor. Aí entra o garantia de origem. Por isso que são dois instrumentos diferentes. A garantia de origem serve para você alocar aquele biometano para o consumidor, que é o Segob. Uhum. Tá? E a prova de Entendi. sustentabilidade é um instrumento que fala, olha, pode contar na meta nacional ou não pode contar. Mas normalmente Entendi. a prova de sustentabilidade ela não é um instrumento de alocação individual. Para alocação individual, eu preciso ter o garantia de origem, que eles chamam, né? Que é o Segob. Entendi. Tá? Então, Entendi. aqui no Brasil, não faz sentido a prova de sustentabilidade, porque é tudo sustentável. Por exemplo, no RenovaBio para etanol, existe a prova de sustentabilidade. Não é qualquer plantação que pode gerar CBIO. Plantações de desmatamento recente podem gerar biocombustível, mas não podem gerar CBIO. Essa é a prova de sustentabilidade. Então, nesse sentido, o RenovaBio meio que mistura com a POS, com a prova de sustentabilidade. Para biometano, não é uma questão. O Brasil, raras exceções, eu não conheço nenhuma, mas a gente não usa plantio, né? Exato. Por Até enquanto. poderia, né? Mas Não, e aí tem uma questão. discussão, fuel versus food, né? Que é uma discussão louca, né? No meu entender, para o Brasil, não existe. Não existe, Né? com certeza.
Uma outra questão que eu me lembrei agora é que na lei do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, na lei federal, está escrito expressamente algumas atividades que são isentas de emissões. E a destinação ambientalmente adequada de resíduos, ela é isenta. Ela não vai estar contingenciada, né? Não vai ter Só que meta. destinação não é disposição. A nossa legislação, no artigo 3º, ela traz dois conceitos de maneira bem clara. É destinação ambientalmente adequada de resíduos, que é o tratamento de resíduos, como compostagem, biodigestão, recuperação energética, e tem lá a disposição final de rejeitos, em aterros. Então, a disposição é de aterro e é de rejeito. E o rejeito é o resíduo sólido que passou por todos os processos tecnologicamente disponíveis e economicamente viáveis. Então, na verdade, a nossa legislação ela proíbe colocar resíduo in natura em aterro, né? Ela está dizendo que se tem tecnologia disponível é viável, tem que tratar todo o lixo, e é só o rejeito que vai para o aterro, ou seja, material inerte, como a Alemanha faz, né? Diastato que não deu para fazer adubo, você bota no aterro, ou materiais inertes, que são as cinzas que você não conseguiu aproveitar, você vai colocar no aterro e não tem emissões nem líquidas nem gasosas. Então, esse seria o nosso conceito, o que é muito bom, né? A nossa legislação ela incentiva as atividades de tratamento de resíduos com biodigestão anaeróbia a despeito do aterro. Então, a gente espera que a gente tenha até uma pegada maior, né, de carbono da biodigestão em comparação com a outra atividade pelo próprio SBCE, né? Eu acho que vai ficar interessante a partir do ano que vem essa discussão aí na regulamentação final, né, do mercado de carbono. Vai ser realmente um desafio a definição das metas, a alocação das metas, mas estamos aí, né? Vai ter outro desafio que é a reforma tributária, então. Exato, reforma tributária, né? De Mas então, sossego a gente não morre, não. Fernando, então fica aí, acho que as lições aprendidas para todo mundo, está gravado, a gente vai depois subir nas redes sociais com autorização de todos, e a gente espera poder ter mais diálogos com você, Fernando, aprender mais sobre esse modelo, né? Tá Eu bom, creio que vão surgir mais dúvidas no futuro, né? sim, eu já aproveito para convidá-los. A gente estava segurando um webinar onde a gente vai mergulhar na operação das coisas, né? Não vamos falar mais de conceito, mas vamos falar da operação. Então, eu convido os associados da Abrem, no dia 22, nós vamos fazer um webinar aberto, onde a gente vai entrar no detalhe, quer dizer, como é que se faz a auditoria da planta, como é que se faz a escrituração, a gente vai mostrar as telas do sistema, que a gente já tem de escrituração, de registro, então a gente vai procurar tirar todas as dúvidas. No chat, a gente tem um formuláriozinho aí de inscrição, então eu convido Yuri, Bárbara, o Alexandre, todo mundo os associados da Abrem, que a gente vai mergulhar fundo na operação. E vamos falar também de preços de auditoria, preços de escrituração, vamos tentar tirar todas as dúvidas do processo. O Fernando, muito obrigado pelo convite e até deixo uma recomendação. Por que você não faz um curso e certifica, né? Que nem a CCE tem um curso lá, do Clique CCE, né? Você faz o curso e te dá um certificado. E acho que isso fomentaria a formação de profissionais aptos a operar esse tipo de operação que vocês formariam em cursos de curta duração. Aí você certifica o camarada. É uma boa ideia, é uma boa ideia. Por enquanto, as coisas estão mudam a cada dia. Então, assim que a gente tiver o processo estável, sem dúvida é uma boa ideia fazer o curso e divulgar o conhecimento. Boa, está anotado. Está aqui o webinar, né? Está aqui divulgado. Obrigado, Fernando. A gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais. Pode contar com a gente. A Brenk já é parceiro do Instituto Toto. E a gente fica muito feliz que vocês estão avançando tão rápido e de maneira eficiente nesse setor, né? Acho que é fundamental o trabalho que vocês estão fazendo. Isso vai acelerar o mercado, trazer mais sustentabilidade e avançar os projetos. Aí eu passo os finais. Se quiser comentar mais alguma coisa, por favor, gente. O webinar, ele é aberto para todos ou a gente só Aberto. Tá. Basta, mas precisa se inscrever. Tá joia. Tá? Maravilha. Ok? Ok. Yuri,
Obrigado, Fernando. Valeu. Obrigado, Bárbara, Alexandre. Obrigado, Fernando. Obrigado, pessoal do Instituto Obrigado, Toto. gente. Tá bom. Tchau, até a Obrigada, próxima. gente. Tchau, tchau. Obrigado.